Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone. Há um bom tempo aqui no canal eu trouxe a avaliação de uma caixinha de som da LG bem interessante, a XBoom Go PL7. É uma caixinha bem pequenininha que marcava uma entrada mais séria da LG nesse mercado. E eu gostei pra caramba dela. Era uma caixinha que tinha uma pegada mais equilibrada que o normal para um produto como esse, né? Para uma caixinha de som Bluetooth pequena. Isso foi uma coisa que me agradou bastante. Inclusive, ela ficou um bom tempo na minha lista de recomendações como a melhor opção pelo preço. Só que o tempo passou e a LG evoluiu a linha de caixas de som. E cara, recentemente eu vi vários youtubers aqui do Brasil fazendo avaliações de um lançamento deles que é super diferente, cara, a XBoom 360 RP4, que como o nome indica, irradia sons em 360 graus, o que é uma ideia bem interessante, né? Eu já testei caixas assim, da Bang Olufsen, né? Também outro nível. Só que o que aconteceu foi, eu fiquei super curioso, né, e pedi pro pessoal que cuida do comercial aqui do canal para ver com a LG se eles teriam alguma amostra aí para mandar para eu testar também, porque eles têm contato com a LG, e eles retornaram e disseram que iam mandar uma caixa ainda melhor, chamada XG9. Só que quando eu fui ver a caixa no site, eu olhei e pensei, pô, jura que é melhor? Não parece. Porque assim, pelas fotos, eu achei que ela fosse do tamanho de uma PL7, talvez um pouquinho maior. Mas tudo bem, tá? Não teria problema, claro, é o que eles querem mandar, ótimo, vambora. Só que quando a caixa chegou aqui no escritório, eu entendi. Irmão, a caixa é isso aqui. Olha o tamanho disso. É esse negócio gigante aqui. E bem pesado, tá? Bem pesado. Como vocês podem ver, é uma caixa enorme, tá? Que claramente mira numa JBL Boombox. Isso também fica claro quando a gente vê o preço. A JBL Boombox hoje, ou melhor, a XG9, ela custa R$ 2.700, então tá no meio do caminho entre os 2.500 de uma Boombox 2 e os 3.200 de uma Boombox 3. Enfim, vamos ver como é que ela se sai. Eu vou deixar um link na descrição caso você se interesse. E hoje vou falar para vocês o que eu achei dessa pequena caixinha aqui. Fisicamente, ó, vamos começar pelo tamanho, que como vocês podem ver é bem avantajado, né? Quase não cabe aqui na câmera de cima. Esteticamente eu acho uma caixa interessante, ela não me chama atenção por beleza, ela tem bem cara de caixa Bluetooth mesmo, tá? Mas eu acho ela mais elegante do que a JBL. Ela tem esse tom azulado aqui, que é o mesmo da PL7 que eu testei, que é interessante, o acabamento em geral é muito bom também. Você tem aqui a parte principal da estrutura em plástico, com algumas partes num plástico mais emborrachado, e a maior parte do corpo é revestida nesse tecido aqui. Inclusive, ela é IP67, então é uma caixa, cara, tranquila para você levar para um churrasco, uma piscina, uma coisa assim, sem precisar se preocupar com respingos, por exemplo. Em termos de controles, é o seguinte, eles ficam aqui em cima, nessa parte emborrachada aqui. E aí você tem o botão de ligar e desligar, o botão do Bluetooth para você parear a caixa, né, botar ela no modo de pareamento, botão de volume, você tem aqui um play pause também, um sound boost que aplica meio que um outro perfil de equalização, eu vou explicar isso mais para frente, e esse botão aqui com uma luzinha. Esse botão é o seguinte, se a gente olhar aqui atrás, a gente vê que ela tem, ó, isso daqui. É um negócio estranho que parece um pouco um projetor. Na verdade, isso aqui é um LED colorido com uma lente. A ideia, cara, é que essa caixa possa ser usada para festas e aí ela tem uma iluminação própria que você controla. Você pode ligar e desligar aqui, né, pelo botão, mas você pode fazer um ajuste fino, né, e mexer entre modos, cores e tudo mais no aplicativo XBoom da LG, que eu vou aproveitar para mostrar para vocês. Ó. O aplicativo é esse aqui. Você tem aqui o status da caixa, né, com a bateria, a seleção de fonte, que pode ser Bluetooth ou auxiliar. E falando em Bluetooth, essa caixa tem o Bluetooth 5.1 com suporte básico a codecs, tem SBC e AAC, não tem aptX, LDAC, nem nada disso, mas, cara, mais do que suficiente para um produto como esse. Em termos de atraso, ela não é imediata, porque parece ter um pequeno descasamento, mas é muito leve, não a ponto de incomodar para vídeos, por exemplo, você esquece rapidinho, então dá para usá-la para vídeos sem problemas. Voltando aqui para o aplicativo, você também tem aqui o controle de volume,
você tem um equalizador, que inclusive tem aqui ó, um modo manual, mas que eu não recomendo, como eu vou falar mais adiante para vocês. Tem umas outras configurações aqui embaixo, ó, tipo um timer para você desligar ela de acordo com o tempo, um modo de link para você usar várias caixas da linha Xbongo em conjunto, gerenciamento de energia, manual, cara, atualização, uma parte aqui de controle de mídia. Mas você tem, cara, o principal, né, aqui no meio, a parte de iluminação. Aí é o seguinte, você pode controlar duas coisas. Você tem a iluminação lateral, vou até botar ela aqui no quadro para vocês verem, que são esses radiadores. Aqui, ó, você tem meio que essa parte de LED aqui, né, ao redor desses radiadores. E aí você tem, cara, uns perfis aqui, olha só, peraí, na iluminação lateral, cara, que são muito engraçados, tipo, olha os nomes. Ok, ó. Paixão da Juventude, Celebração Alegre, Linda Vista Noturna, Manhã Revigorante, Luz Quente do Sol da Tarde. Cara, sensacional, tá? E você também pode controlar manualmente e fazer um perfil próprio, tá? Você escolhe, tipo, as cores que você quer, por exemplo. Então, eu posso botar aqui a minha escolha e aí eu tenho... Ó, eu tenho aqui, sei lá, um ajuste fino, né, que eu posso chegar e puxar e colocar exatamente na cor que eu quero. E você também tem a outra parada que é o principal de iluminação dessa caixa, que é isso aqui, que é a iluminação de palco, que é justamente esse LED aqui atrás. Ele é um pouco mais limitado. Deixa eu botar ele aqui, tá, pra vocês verem, olha só. Eita, ó. Aí pra vocês verem com a câmera de cima. Você tem aqui o modo calmo, que traz, ó, cores mais quentes, e o modo, o modo alegre com cores mais quentes e o modo calmo com cores mais frias. E você não pode fazer o ajuste fino, mas você pode colocar aqui no modo festa, e aí você pode botar para sincronizar a luz de festa. E o que acontece? Tanto a parte lateral quanto esse LED aqui na frente vão ficar tocando assim, né, pulsando de acordo com a música, entendeu? Dentro dessas cores eles ficam em sincronia. Assim, pra ser sincero, se você acompanha o meu canal, você deve imaginar que eu não ligo tanto pra isso. Né? É um recurso que não, sei lá, pra mim não faz muita diferença, mas tem quem goste, tá? Então, isso pode ser uma coisa interessante para algumas pessoas que querem justamente usar numa festa, por exemplo. Bom, outra coisa que você tem aqui atrás da caixa, ó, são essa portinha aqui com as conexões físicas. Aí você tem uma entrada auxiliar, uma entrada USB que serve para você carregar um telefone, por exemplo, né, usando a bateria interna dela, e uma para carregamento da caixa, tá? Aqui é uma entrada de pino, porque essa é uma caixa grande com requisitos energéticos maiores do que os que uma porta USB pode oferecer, então ela vem com um daqueles carregadores mais parrudões, com uma fonte externa, tá? Então ela usa esse carregador aqui atrás. Falando em carregamento, a bateria é muito boa, tá? Ela pode chegar a 24 horas de uso, o que é bastante coisa. Claro, vai variar de acordo com o seu uso, se a luz está ligada, esse tipo de coisa, mas ela pode chegar a 24 horas. Agora vamos para a parte mais interessante, que é o som. Mas antes, se você estiver gostando desse vídeo, não deixe de clicar no botão de like e de se inscrever no meu canal, um pequeno gesto seu que faz uma grande diferença para o meu trabalho. E falando em trabalho, eu convido você a conhecer o meu outro trabalho, que é a minha própria marca de fones de ouvido, a Cuba Audio e o nosso headphone, o disco, disponível nas versões Lite, Clássico, Pro, Gamer e Bluetooth, em pré-venda, e feito para ser um fone definitivo que se transforma para se adequar ao seu momento. Link na descrição, caso você queira conhecer. Voltando, seguinte, como eu já falei algumas vezes aqui no canal, em caixas de som, tamanho é documento. Caixas de som Bluetooth são naturalmente limitadas porque, cara, muitas das características necessárias para que uma caixinha de som Bluetooth seja uma boa caixinha de som Bluetooth, como tamanho reduzido, baixo consumo energético, resistência, esse tipo de coisa, são características que prejudicam a qualidade sonora. Então, esse é um tipo de equipamento que costuma ser severamente limitado em termos de qualidade de som. Normalmente, quando a gente diz que uma caixa de som Bluetooth tem um som muito bom, é um som muito bom para uma caixa de som Bluetooth, que muitas vezes não se compara a um bom fone ou a um par de caixas estéreo tradicionais. Só que quando a gente vai para uma caixa como essa, aquele que provavelmente é o maior limitante das caixas de som Bluetooth normais é em grande parte resolvido, que é justamente o tamanho. Então,
Aqui você já tem uma configuração de falante bem mais sofisticada. Ela tem esses dois radiadores passivos na lateral, tá? Que ainda são comuns, mas o pulo do gato tá aqui na frente, tá? Na parte principal de falantes. Primeiro, são dois woofers de 4,5 polegadas, ou seja, já de um tamanho considerável equivalente aos de monitores estéreo pequenos. São maiores, por exemplo, que os da Yamaha MSP3A que eu já avaliei aqui no canal. E segundo, o principal, um tweeter, ou seja, ao contrário de caixas Bluetooth menores que trazem um ou dois falantes full range, essa aqui traz dois woofers e um tweeter, o que faz toda a diferença e muito mais potência. São 80 watts para os woofers e 40 para o tweeter. E cara, quando você coloca para tocar, os benefícios ficam claros. A primeira diferença que você nota em relação a caixas menores está nos graves, na resposta nos graves. Aliás, nessa região, cara, você tem um desempenho que, sob alguns aspectos, pode até ser mais interessante que o de muitos monitores de estúdio pequenos. Os woofers, em conjunto com os radiadores e principalmente o DSP, trazem graves que têm uma boa presença, tá? Uma pegada que me agradou pra caramba. Não são grande coisa em termos de textura e definição, porque podem ser um pouco soltos, mas são graves com um ótimo peso e muita gordura, sabe? São aqueles graves com o soco, com o impacto, mas com a carne também, entendeu? Eles são cheios, são volumosos. E eu não acho que eles sejam exagerados. Eles estão sim um pouquinho acima da neutralidade, principalmente nos médio graves, mas eu gostei muito da personalidade deles. São graves macios, de um jeito muito envolvente. E, cara, eles também podem ser bem divertidos. E como é de se esperar de uma caixa desse tamanho, cara, é uma sonoridade grande, entendeu? Né? Quando eu avalio caixa de som Bluetooth, eu sempre falo sobre como elas se comportam nesse aspecto, né? Na capacidade de trazer uma sonoridade grande que preenche o ambiente, ou até que funciona bem em ambientes externos. Cara, na XG9, até pelo tamanho, essa nem é uma preocupação, tá? Ela se dá muito bem em grandes ambientes e também em uso externo, né? Ela tem o tamanho para isso. Para uso externo, aliás, é onde eu acho que esse modo Sound Boost faz sentido. Internamente eu não curti muito ele, eu achei que ele faz com que os médio graves aumentem mais do que eu gostaria e os médios fiquem um pouco mais gritantes, mas para uso externo pode fazer com que a sonoridade fique mais cheia, fique mais impactante. Então, pode fazer sentido, tá? E aproveitando que eu tô falando desse modo, como eu disse lá atrás, né, no início do vídeo, o aplicativo também tem um equalizador manual. Mas, cara, não recomendo não. A parada é que quando você habilita o equalizador, a caixa desativa o DSP, ela parece desativar o DSP, aí fica bem mais fraca. E eu não acho que as correções que você consegue fazer pelo equalizador valem a pena, né? Façam com que esse declínio né, vire, né, e se torne aí uma melhora na qualidade de som. Então eu prefiro ela no modo padrão. E se você precisar, você liga aí o Sound Boost para ambientes externos, por exemplo, né, o caso você prefira. E, ainda sobre o modo padrão, vamos para os médios. Cara, muito bons. Eles têm uma tonalidade que é bem acertada para mim. É uma pegada mais macia, um pouquinho mais fechada, tá? Mas eu acho que a tonalidade é natural. É muito fácil você fazer com que médios fiquem artificiais em caixas de som Bluetooth por N motivos, mas eu não acho que isso aconteça aqui em grande medida. Eu gosto da maneira como ela mostra vozes, pianos, violões, saxofones e tal. Realmente é bem agradável, né? Uma boa renderização da região média. Não são perfeitos, óbvio, né? Ainda não dá muito para você comparar com monitores estéreo de entrada. Monitores costumam ser mais abertos e detalhados, principalmente nos médios, mais desabrochados, entendeu? Então, aqui você tem uma pegada que ela é mais aveludada, mais suave, o que pode ser positivo sobre alguns aspectos, que pode ser mais musical, mas você sente que você não está ouvindo absolutamente tudo que está na gravação, entendeu? O detalhamento e a resolução, assim, não são equiparáveis ao da grande maioria dos pares estéreo de caixa de som. E, obviamente, aqui você ainda não tem uma separação estéreo significativa, né, com formação de palco sonoro. Por mais que essa caixa de som seja grande e a sonoridade dela, né, como eu falei, seja muito grande, ela ainda passa a sensação de que o som vem de um lugar só, principalmente no ambiente maior se você estiver mais longe dela. Então, né, ela tem aquela sensação que o som vem ali, tipo, concentrado. Mas isso é esperado num produto como esse, não tem milagre, isso aqui é uma caixa de som Bluetooth. E para esse tipo de produto são médios excelentes, que superam tranquilamente os da Earphone e o Boom L, que eu avaliei há pouco tempo aqui no canal.
Aliás, acho até que o fato de eu estar sendo mais detalhista aqui nessa parte, né, e frisando muito as diferenças entre ela e o monitor, é justamente porque o desempenho dela tá mais próximo de um par de caixas tradicionais do que de uma caixinha Bluetooth pequena, entendeu? E isso me leva ao que é o grande destaque dessa caixa, na minha opinião, que são os agudos. Os graves trazem uma extensão que vai muito além de todas as caixas Bluetooth que eu já testei, e os agudos não são diferentes. Isso é cortesia do Twitter, né? Uma das coisas que mais me incomoda em caixinhas menores é justamente a falta de extensão nos extremos, mas mais ainda nos agudos, porque elas costumam ser mais apagadas. E cara, quando eu testei a XG9 pela primeira vez, eu não sabia nada das especificações, né? Não sabia qual que era a configuração dela, mas assim, na hora que eu liguei, eu falei, putz, tem um Twitter aqui sem sombra de dúvidas. Você tem um som bem mais cristalino, com mais ar, mais respiro, mais abertura mesmo, entendeu? E mais extensão também, no final das contas. Tipo, assim como nos médios, essa caixa em geral ainda tem uma pegada mais fechada, tá? Que parece priorizar a musicalidade, a suavidade, mas o ponto é que evidentemente ainda tem atividade numa região onde caixas Bluetooth menores simplesmente não chegam, entendeu? Então, para colocar em perspectiva, cara, você ainda não tem o desempenho de um bom Twitter, de uma caixa tradicional de alto nível, óbvio, tá? Porque o timbre pode ser um pouquinho mais fino do que eu gostaria, sem tanto corpo, né? O detalhamento ainda não é absurdo. E assim, só havendo um Twitter, né, num ponto, ela acaba sendo muito direcional. Para você realmente ouvir o Twitter, né, e a extensão que ele traz, você tem que estar bem numa linha reta na frente da caixa, entendeu? Mas, cara, o ponto é que claramente existe um Twitter aqui e ele traz benefícios muito evidentes. De novo, você tem uma atuação onde a grande maioria das caixas Bluetooth menores e várias das maiores não vão, entendeu? E cara, chegando nas conclusões, o resultado disso tudo é muito simples. Essa caixa não é perfeita, claro, tá? Ela ainda é uma caixa de som Bluetooth e ainda sofre com limitações de caixas Bluetooth. Mas ela está mais perto de caixas tradicionais do que qualquer outra caixa Bluetooth que eu já tenha testado, o que faz com que ela seja a melhor caixa de som Bluetooth que eu já ouvi até hoje. Para ser justo, eu só ouvi a JBL Boombox, né, que é a maior concorrente em festas, então assim, eu nunca testei direito para comparar, nunca peguei em casa, ouvi com atenção, mas entre todas as caixas que eu já testei para valer, a XG9, sem sombra de dúvidas, é a melhor. Inclusive, ainda que eu esteja indo de memória, pelo que eu me lembro, ela é mais interessante até que a BW Zeppelin, que eu tive em casa há alguns anos. Tem muito tempo que eu não ouço, tá? Então levem isso em consideração. Mas eu me lembro dela não ter graves com essa substância e agudos com esse brilho aqui. Então é isso. Se você me perguntar hoje qual a melhor caixa Bluetooth que eu já ouvi, a resposta é a LG X-Boom Go XG9 Power. Vai tranquila para a lista de recomendações e para fechar, como sempre, um clipezinho dela tocando para vocês para fechar esse vídeo. Mas é isso, gente. Se você tiver gostado, clica no botão de like. Se tiver gostado muito, se inscreve no canal. Um grande abraço.